sentar, irmãos. Nós mais uma vez vamos abrir a nossa Bíblia em uma outra carta do apóstolo Paulo, porém agora aos Gálatas, no último capítulo desta, penúltimo capítulo desta carta, Gálatas capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Gálatas 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. No início aqui na liturgia, eu compartilhei com os irmãos daquele versículo que nós conhecemos, e aqui tivemos a oportunidade de lembrar, que é sempre pertinente a novos projetos e a coisas que nós vamos dar início. E com certeza nós iniciamos o ano com vários projetos, planos, sejam eles pessoais, sejam eles materiais, mas creio, como eu disse também anteriormente, nós como cristãos não deixamos de ter planos, expectativas e projetos no sentido espiritual, aonde nós entendemos que ainda, por mais que a gente faça, ou por mais que nós fizemos tantas coisas no ano passado, ainda assim isso é pouco, e a gente deve fazer mais. Então, se trabalhamos um tempo bom ano passado, não é suficiente, a gente quer trabalhar mais esse ano. Se nós oramos um tanto razoável o ano passado, a gente entende que também não é suficiente, tem que orar mais. A mesma coisa em relação à leitura da palavra, ao estudo dela, ao frequentar a igreja e coisas nesse sentido. O fato, irmãos, é que nós sabemos que geralmente a gente começa o início do ano empolgados, porque todo novo projeto traz uma certa empolgação. Ainda que seja um desafio, algo novo, algo que é uma novidade, talvez, gera um pouco de empolgação no nosso coração. O fato, ou a questão é que nós não somos muito perseverantes. A gente não tem essa atitude de começar algo, manter aquilo
e permanecer fazendo aquilo. Muitas coisas a gente até deseja ter como prática na nossa vida, mas vêm as dificuldades, ou o tempo passa e elas vão ficando de lado. Isso acontece em várias questões da vida, a gente está falando sobre, mais especificamente, a área espiritual, mas só para ilustrar, às vezes a gente ganha um presente que a gente queria muito, e vai passando o tempo, ou quando no início a gente ganha o presente, a gente quer toda hora pegar aquilo, mostrar para alguém, usar aquilo. Talvez dentre tantos exemplos aí, seja aquela febre, que eu acho que eu não sei se está tanto hoje, aquela febre de andar de bicicleta. Aí você fez um investimento considerável, comprou uma bicicleta com freio a disco, de fibra de carbono, enfim, você fez lá o seu investimento para você ficar fitness, né? E aí você fica muito empolgado, aquilo está muito bonito, foi muito caro, mas o tempo vai passando, você vai relaxando e depois você vê algo que você havia comprado anteriormente, com tanta empolgação, já agora está pegando poeira, já está arranhado, já está quebrado. Assim, infelizmente, é para com as coisas também espirituais na nossa vida. E tem tudo a ver com aquilo que a gente viu em 1 Coríntios, no versículo 58, que nós devemos ser sempre abundantes, perseverantes nas coisas e principalmente nas coisas de Deus. Irmãos, o que vai ser maravilhoso é a gente chegar ao final do ano, não com tristeza, não consegui ler a Bíblia toda, mais um ano. Me relaxei na vida com Deus. Mas a gente chegar ao final do ano e poder se alegrar, não para a nossa própria glória, mas porque isso agrada a Deus, de dizer, eu consegui. Eu fui uma pessoa que orou mais, uma pessoa que leu, estudou mais a Bíblia. E é por isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui algumas coisas dessa passagem que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 15, para que a gente não permita que aconteça o que aconteceu com esses crentes que o apóstolo Paulo escreve. Mas antes de observarmos o que aconteceu com esses crentes aqui desta igreja, o apóstolo Paulo, como eu havia citado, é quem escreve essa carta, e ele havia visitado a região da Galácia por 2 vezes. Para que os irmãos possam usar aí a sua Bíblia, a primeira vez que o apóstolo Paulo esteve ali na região da Galácia, pode ser visto no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 14, aonde não aparece a palavra Galácia, mas aparece a palavra aí, ou o nome de uma cidade que pertencia a essa região. Atos 13, 14, é mencionado sobre uma cidade chamada Antioquia da Pisídia. No versículo 51 desse mesmo capítulo, e depois no versículo 1 do capítulo 14, aparece o nome de uma outra cidade, que era a cidade de Icônio. E também, no capítulo 14, lá no versículo 6, é mencionado sobre mais 2 outras cidades que Paulo visitou na sua primeira viagem missionária, chamadas de Listra e Derbe. Todas essas cidades pertenciam à região da Galácia. Portanto, Paulo, ao escrever essa carta, escreve porque já havia visitado, conhecia aquela igreja, conhecia aqueles irmãos. Mas eu mencionei que ele fez pelo menos 2 visitas. Na sua segunda viagem missionária, lá no capítulo 15 de Atos, versículo 36, é mencionado que Paulo volta revisitando todas essas regiões aqui que nós acabamos de mencionar. E aí, por que isso é importante para aquilo que nós lemos aqui nesses primeiros 15 versículos do capítulo 5 de Gálatas?
Porque se você voltar aí para o livro de Gálatas, ou a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo menciona que a primeira vez que ele esteve nessa região, ele pregou, ensinou sobre o Evangelho e sobre as Escrituras. Capítulo 4, versículo 13. Algum irmão leia para nós aí, por favor. Perceba, Paulo então menciona que não só visitou, como pregou o Evangelho para esses crentes. Em outras palavras, o que isso significa é que esses crentes conheciam o Evangelho, sabiam o que deveriam fazer. Aí no capítulo 5, eu quero que nós possamos fazer a leitura juntos. O apóstolo Paulo começa o versículo parabenizando esses crentes, porque na sua primeira visita, ele prega o Evangelho, na sua segunda viagem missionária, ele revisita aquelas cidades, e aí, começando o versículo 7, vamos juntos aí? Paulo diz: vós corrieis bem. Eu não sei em que tempo está especificamente esse verbo aí está conjugado, mas a ideia é de passado. Vós corrieis bem. Ele não fala, vós vós estão correndo bem. Ele não está falando o tempo presente. E aí ele continua, vamos aí? Quem vos impediu, vamos lá, versículo 7. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Aí o versículo 8 ele também fala, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que Paulo está dizendo aqui, principalmente no versículo 7, é que desde o momento, ou desde a primeira visita que ele fez, o que ele constatou e o que ele teve ciência, informação, é de que o ensino, a pregação do Evangelho havia sido compreendido por parte desses crentes. Eles entenderam, estavam vivendo isso, colocando isso em prática. O que Paulo havia os ensinado a fazer, eles haviam feito. Só que, por uma questão aqui que ele menciona, que nós vamos entender um pouco mais à frente, Paulo chama a atenção desses crentes, os questionando, olha, vocês por um tempo corriam bem, vocês começaram bem, mas algo aconteceu que agora o que eu tenho ciência é que vocês pararam. Como nós falamos no início, a dificuldade que nós temos foi a dificuldade que esses crentes tiveram. Começaram bem, começaram empolgados, mas algo aconteceu que eles já não tinham o mesmo ânimo, já não estavam no mesmo caminho, na mesma direção em relação ao que Paulo tinha os instruído. Quando Paulo aqui nesses versículos 7 a 9 diz o que nós lemos, ele está dizendo que esses crentes deixaram de continuar a obedecer os ensinos de Paulo, que eles começaram a ser persuadidos por outros e não por Deus que foi quem os chamou. Que eles começaram a ser contaminados. E aí perceba, no versículo 9, a palavra que Paulo utiliza aí para ilustrar é uma figura de linguagem relacionada à cozinha, à alimentação, pão, fermento, o levedar aí a massa, ou seja, no contexto bíblico, fermento era algo impuro, algo que contaminava,
e eles se deixaram ser contaminados ao ponto de não mais serem fiéis e zelosos ao que Paulo havia os instruído no início. Eles começam então bem, mas por alguma questão passam a ser contaminados, correndo o sério risco de o todo também ser contaminado. Versículo 10, Paulo começa a deixar um pouco mais claro que situação foi essa que trouxe corrupção no meio desses crentes que haviam começado, mas agora não estavam perseverando na mesma coisa. Versículo 10 aí diz assim: confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo não menciona quem, mas nos dá a entender de que o problema que levou essa comunidade, esses crentes, a pararem de perseverar naquilo que eles começaram de maneira empolgada, foi alguém que estava os perturbando, pessoas que estavam perturbando esses crentes. Volta aí para o capítulo 1, ou vá para o capítulo 1 de Gálatas. E aqui Paulo, de maneira direta, já menciona, pontua para esses crentes qual era esse problema. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Alguém lê para a gente? Isto. É um pouco mais daquilo que a gente viu lá no capítulo 5. Mas ele inicia sua carta já de maneira direta. Olha, eu preciso escrever para vocês, porque vocês começaram bem, mas pararam, porque há no meio de vocês pessoas que estão os perturbando, pessoas que estão ensinando um outro evangelho, que não é o evangelho dos apóstolos ensinado por Cristo Jesus. Voltando para o capítulo 5, versículo 11. Paulo, então, detalha especificamente que problema é esse. Leia aí, versículo 11, e vê se você consegue observar qual é esse problema específico que Paulo menciona que havia no meio dessa igreja. Qual que foi o problema aí? Apesar de que não fica tão claro, mas a palavra aparece. O problema ali no meio dessa igreja era a respeito de um assunto que a gente pode considerar como teológico, né? Era o problema da circuncisão. Uma lei dada por Deus ao Antigo, ou no período do Antigo Testamento. E o problema era exatamente isso. Para ficar mais claro, capítulo 6, versículo 12. Veja aí o que Paulo diz. Na versão ali do Filipe, então, é que haviam pessoas que estavam obrigando esses crentes desta igreja a serem circuncidados, obrigando-os a serem circuncidados. Na nossa versão está: esses vos constrangem a vos circuncidardes. Quem são esses que tentavam obrigar
os gálatas a se circuncidarem. Eram os judeus do Antigo Testamento que observavam a lei mosaica e que, portanto, entendiam, como nós sabemos, porque Cristo Jesus os repreendeu, entendiam que era o observar a lei algo que dependia para alguém ser salvo. Então, esses judeus eram legalistas ao ponto de forçarem pessoas a terem essa prática, porque eles entendiam que isso era obrigatório para que alguém, então, pudesse ser salvo. Judeus legalistas entre os gálatas, porque os gálatas eram gentios, então não conheciam o Antigo Testamento nem a lei, estavam, esses judeus legalistas, pregando e ensinando a respeito da necessidade de ser circuncidado para ser salvo, e não da fé, como Paulo ensinou, e nós lemos aqui, versículo 6, do capítulo 5. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor? A fé que atua pelo amor. O problema, meus irmãos, é que para esses judeus, os gentios tinham que ser circuncidados, porque ao serem circuncidados, eles então estariam salvos. E Paulo vai dizer, não é nem ser circuncidado e nem não ser circuncidado que salva, mas é, como o Tiago respondeu ontem, o Wellington também, a salvação é por meio do quê? A fé em quem? Cristo. É o que Paulo está dizendo. Perceba, irmãos, o problema de considerar a salvação por obras não é um problema só dos nossos dias, mas foi um problema, inclusive, por parte dos próprios judeus, que entendiam que era o cumprir toda a lei para ser salvo. É por isso que também Paulo fala aí, de que deixa eu ver se eu acho aqui. Está aí no início do capítulo 5, versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar. Então, aquele que entende, Paulo que em outras palavras está dizendo, aquele que entende que a salvação é pela lei, está no fato de cumprir a lei, especificamente aqui no caso, a circuncisão. O que ele fala no final do versículo 3? Se assim é, então ele está obrigado a cumprir toda a lei. É como se fosse duas coisas assim. Se nós cremos que a salvação é pela lei, então toda ela tem que ser cumprida em todo o tempo, certo? O outro lado é, se não é pelo cumprimento da lei, mas é pela fé, então devemos cumpri-la, mas ela não me fugiu aqui a palavra, ela não é determinante para alguém ser salvo ou não. Era esse o problema que estava acontecendo dentro dessa igreja, aonde judeus, ao terem essa compreensão, forçavam esses gentios a se circuncidarem por uma questão de legalismo. Isso se tornou um problema tão sério naqueles dias, que nós vamos ver uma reunião de presbitério acontecendo nos dias da igreja primitiva. Ou seja, o que nós hoje fazemos e vamos fazer amanhã à noite, vamos reunir o presbitério, foi o que aconteceu aqui nos dias da igreja primitiva. O problema da circuncisão como algo que dependia para alguém ser salvo, ia contra todo o ensino de Cristo Jesus e dos apóstolos. Porque o que Jesus pregou? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
O que os apóstolos ensinaram? Que a salvação é pela fé, é dom de Deus, não de obras. Então, se é pela circuncisão, se é pelo cumprimento da lei, cai por terra ou gera um problema aí sério em relação à pessoa e à obra de Cristo. E todo problema nesse sentido e nessa esfera tem que ser resolvido nessas reuniões, onde os líderes precisam esclarecer, corrigir as igrejas a respeito desses problemas. Quando nós reunimos em concílio, quando o presbitério se reúne, dentre tantas coisas, é para poder corrigir alguns problemas que existem dentro da igreja. Aí eu quero, só para que os irmãos observem aí, apesar que o texto é um pouco longo, lá no capítulo 15 de Atos, a partir do versículo 1. Já no título do capítulo 15, você observa aí o que compõe, pelo menos, essa primeira parte. A controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. O problema que os gálatas estavam enfrentando era justamente esse que nós encontramos aqui no capítulo 15. Aí, a partir do versículo 6, no título, diz: a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, nessa ocasião aqui, houve o concílio chamado Concílio de Jerusalém, uma reunião de presbitério, que era o presbitério de Jerusalém. A liderança se reúne para tratar e resolver essa questão. Até o versículo 29, nós vamos ver isso aí sendo mencionado aqui no capítulo. Mas eu quero destacar aqui alguns versículos a respeito de qual que foi a decisão. Versículos, por exemplo, aí 19 e 20. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Com que questões? Com as questões sobre a circuncisão. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. O que, apesar de não aparecer aqui, em outras palavras, o que o presbitério decidiu é, em relação a gentios terem que ser circuncidados, eles nem falam. Isso não é necessário. Mas eles têm uma outra decisão que nós vamos entender o porquê que depois, lá no texto que nós estamos estudando. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Versículos 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Ou seja, em outras palavras, entendemos, pela ação do Espírito Santo, que gentios não têm a necessidade de serem circuncidados. Mas entendemos que, apesar de isso não ser necessário, outra coisa pertinente para que eles observassem é o que vai ser repetido aqui que a gente leu anteriormente. Vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Essa foi a decisão diante desse sério problema que nós vamos encontrar em várias outras igrejas, que o apóstolo Paulo, inclusive, conhecia e teve que escrever. Voltemos lá para Gálatas 5. E nós já lemos aqui alguns versículos, mas só para a gente observar aí, é por isso que o apóstolo Paulo começa o capítulo 5 tratando sobre essa questão da circuncisão, de que
eles não deveriam ser obrigados a circuncidar. Eles até poderiam se circuncidar, mas não como requisito para alguém ser salvo. Jesus foi circuncidado, o apóstolo Paulo foi circuncidado, mas por mero rito, não por necessidade para alguém ser salvo, como os judeus entendiam, estavam aqui insistentemente forçando esses crentes a fazerem isso. Versículos 13 a 15, para a gente caminhar aqui para uma outra questão que Paulo trabalha e para a gente então finalizar. Diz aí, e eu vou reler os versículos. Porque vós, irmãos, fostes chamados. Então até o versículo 12, ele trata sobre a questão da circuncisão. Esse era um problema, mas havia um outro problema. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Lembra lá que quando a gente foi para o capítulo 15 de Atos, eu havia mencionado que o concílio, aquelas pessoas se reuniram para tratar sobre a circuncisão, e ao tratar, eles também tomam uma outra decisão, que nós repetimos em 2 versículos diferentes a mesma coisa, que eles deveriam se abster de carnes sacrificadas a ídolos, lembra lá? Carne sufocada, sangue, relações sexuais ilícitas e etc. Por quê? Porque, irmãos, a igreja aqui era constituída de 2 grupos. Quais? Judeus legalistas, que queriam observar o Antigo Testamento por entender que, ao observar, seriam salvos. E queriam obrigar gentios a fazer o mesmo. Mas, por outro lado, nós temos o outro grupo, que são os gentios. E quem são os gentios? São aqueles que nunca conheceram a lei de Deus. Não sabiam sobre os 10 mandamentos, ainda que sejam leis morais. Eram pessoas que viviam de maneira imoral, perversa, depravada, aonde eles eram idólatras, aonde eles eram e viam de um contexto pagão. Aí o que a gente observa é aquilo que continua sendo um problema dos nossos dias, né? Entender lei e graça. Aonde tem gente que pensa que é graça, então eu posso fazer tudo, qualquer coisa. Posso continuar vivendo e tendo as mesmas práticas. E aqueles que entendem que não existe graça, é só lei, tem que cumprir isso, aquilo outro. É por obra. Esse que é o problema. E nessa parte final aqui, Paulo vai tratar a respeito desse outro problema que estava relacionado ao grupo dos gentios, que eles considerassem que a graça que dá liberdade ao crente não é uma liberdade para que ele viva fazendo o que é carnal. Ou seja, é pensarmos o seguinte: hoje a gente precisa de cumprir toda a lei de Deus para a gente ser salvo? Sim ou não? É simples, sim ou não? A gente precisa cumprir toda a lei, todo o tempo para ser salvo? Eu pergunto, você consegue? Nós nem conseguimos. Mas cremos que a salvação é pelas obras de Cristo, portanto, graça. Fé nas obras, naquilo que Cristo fez por nós. Ok. Isso significa, então, que nós não precisamos cumprir a lei? Sim ou não? Vai dentro daquilo que a gente estava conversando ontem, lembra? Não significa que a gente não deva cumprir a lei, mas significa que nós não seremos salvos por cumprir ela, porque isso é impossível.
mas devemos buscar cumprir o máximo possível todo dia, todo o tempo da nossa vida. E isso é algo que às vezes crentes nos dias de hoje não entendem, não compreendem. Ou é um lado extremo ou é outro lado. Ou é o peso de que depende de mim, de que hoje eu não fiz o que tinha que fazer, portanto se eu morrer agora eu vou para o inferno. E por outro lado, aquele que cruza os braços, estou salvo, não preciso cumprir toda a lei para ser salvo, Cristo é quem faz em meu lugar, então, posso pecar à vontade. É o que acontece na vida de muito crente ou não? A compreensão que muitos têm ou não? Era exatamente isso que acontecia na vida dessa igreja. E Paulo encerra colocando aqui o amor como a referência para que a comunidade possa viver de maneira saudável. Ele encerra aqui o último versículo que nós lemos, o 15, dizendo: vós mordeis e devorais uns aos outros, ao ponto de quase se autodestruírem. Porque não havia amor. Eu penso assim, você tem que ser assim. Eu penso assim, posso viver de qualquer forma. Tudo isso, irmãos, eu estou aqui considerando com vocês, para que a gente entenda o que era o problema. Mas o objetivo aqui é aquilo que nós lemos juntos no versículo 7. De que a gente não permita que janeiro tenha passado, que fevereiro venha, os próximos meses, o meio do ano, cheguemos ao final do ano, e aí a gente já se esqueceu, já deixou de continuar caminhando bem e perseverando naquilo que é importante para a nossa vida e para a nossa fé. Paulo diz: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Várias coisas, irmãos, vão acontecer ao longo do ano. Coisas que a gente não espera. Dificuldades, lutas, desafios. E é muito fácil da gente se esquecer, da gente afrouxar os braços, da gente se deixar levar, da gente se permitir viver certas coisas porque há justificativas, entre aspas. E nós não podemos esquecer de continuar correndo bem. Não é de começar e parar, mas é manter, perseverar, chegar até o final do ano melhores do que o ano passado. Mais crentes, mais próximos de Deus, mais íntimos de Deus, orando mais, lendo mais a palavra. Então, sim, é muito bom, irmãos, vermos, por exemplo, o nosso trabalho de quinta-feira com um grupo maior, início de ano. Por quê? Eu tenho certeza que para muitos aqui, o que foi colocado no coração é: eu vou esse ano ir e frequentar mais a igreja. Mas o tempo vai passando e aí vai diminuindo. As nossas reuniões de oração na terça-feira têm sido muito bom, um número bom. Mas pode ser que alguma circunstância nos faça desanimar e aí a gente vai deixando de ir. Que não esqueçamos daquilo que a gente pode aprender com o que Paulo instrui esses crentes que desanimaram, deixaram de perseverar, se deixaram levar por algumas circunstâncias, ao ponto de quase se perderem. Mas Deus é aquele que sempre nos traz de volta. Levanta pessoas, permite certas coisas para que a gente volte para Ele, como por exemplo o caso dos israelitas, Lá em Juízes isso aparece várias vezes. O povo vivia bem, se esquecia de Deus. O povo vivia em aperto, o povo se voltava para Deus. E que seja isso. Eu tenho focado nesse início aqui
nas oportunidades que eu já tive de estar aqui com os irmãos, seja pregando, seja em estudos, tentar focar nisso. Da gente, tá fácil, né? Início do ano a gente começa empolgado, mas guarda aí no seu coração, para que a gente não se deixe levar por coisas que vão acontecer e a gente desanimar naquilo que Deus quer para a gente. A gente precisa avançar e crescer mais na nossa vida com Deus. Vamos orar para a gente encerrar? Se coloque de pé. Francisco, ora encerrando para nós, por favor. Lembrarmos de orar pela Viviane, o Hugo e a Esther. A Viviane já está no hospital, e aí todo o processo, porque ela quer parto natural, né, normal. Então, para Deus dar força lá, para ela apertar bastante a mão do Hugo, né? E Deus dá a graça para a gente poder se alegrar com eles. Ora para nós e por eles também.